pessoal, começa agora aqui mais um episódio do nosso podcast Bora Falar de Saúde, um programa da Sensa Manaus que tem o objetivo de aprofundar temas da saúde de forma simples, com uma linguagem fácil e objetiva para que você fique por dentro e faça também a sua parte. Nessa segunda edição, o pré-natal ocupa o centro das nossas atenções. O pré-natal é um conjunto de cuidados que tem o objetivo de prevenir doenças, garantir o pleno desenvolvimento do bebê a partir dos cuidados com a mãe. O Ministério da Saúde recomenda que sejam realizadas pelo menos 6 consultas de pré-natal, sendo que a primeira deve acontecer até a 12ª semana de gestação. Em nossa conversa hoje, a gente fala sobre os avanços e desafios do pré-natal com a doutora Thaisa, da Atenção Primária aqui da Sensa Manaus, e com a nossa técnica do Núcleo de Atenção à Saúde à Mulher da Sensa, a nossa enfermeira Gerda Costa. Sejam muito bem-vindas, é um prazer enorme receber vocês aqui para esse bate-papo, onde eu tenho certeza que a população está esperando várias informações e de uma forma que todos nós podemos entender, né? Tudo bem, doutora Thaisa? Tudo bem. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade. Eu acho que esse momento de troca acrescenta muito, onde a gente vai poder falar de um tema tão importante quanto o pré-natal e tentar acolher e esclarecer dúvidas que possam surgir. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, é um prazer, Gerda, nossa enfermeira aí do Núcleo da Mulher. Sim, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, para falar de um tema que é extremamente relevante, uma vez que a qualidade do pré-natal está relacionada com a saúde perinatal, a saúde do bebê ali nas primeiras horas de vida dele, e também um pré-natal bem qualificado ajuda a reduzir mortalidade materna. Então, é perfeito, é super pertinente a gente estar conversando sobre esse tema hoje. Gente, o pré-natal ele começou a ser incorporado às políticas de saúde no Brasil nas primeiras décadas do século XX, não é isso? Mas assim, a visão sobre a saúde da mulher, ela estava restrita ao papel biológico e social, como mãe, cuidadora da família no ambiente doméstico. Essa concepção segue até por volta da década de 70, não é isso? Sim, e ontem mesmo eu estava conversando isso, não lembro com quem, e a pessoa mencionou assim... lembro agora com quem? Com uma médica de uma maternidade nossa aqui de Manaus, e ela dizia que ela ficava surpresa, ao pensar no avanço nesses últimos 25 anos que a assistência ao pré-natal teve, E a concepção que eu tenho de pré-natal é algo que começa desde o momento da descoberta da gravidez, passando pelo parto, pelo nascimento e pela consulta do binômio mãe-bebê no pós-parto, que é quando se encerra o acompanhamento pré-natal. Então, nesse contexto, eu fiquei pensando nas mudanças que aconteceram nesses últimos 25 anos. A gente teve com o advento da Rede Cegonha em 2011, muita coisa nova entrando para o pré-natal, como o cuidado amigo da mulher, que diz que a mulher durante o trabalho de parto, ela tem direito a deambular, a andar durante o trabalho de parto, que ela pode se alimentar durante o trabalho de parto, que ela tem direito a métodos não farmacológicos para alívio da dor. Aí pensei também numa portaria, que eu acho que é a 371 de 2014, que fala sobre os cuidados ao recém-nascido, que se o recém-nascido nascer com uma boa frequência respiratória, com bom tônus, ele pode ir para o contato pele a pele com a mãe, porque isso é bom para o estabelecimento da amamentação, a questão do pré-natal do parceiro e tantas coisas que aconteceram nesses anos que me faz ficar feliz pelo segmento populacional feminino ter agora acesso a um pré-natal de qualidade no Sistema Único de Saúde, Isso são as coisas que eu consigo lembrar, pensando bem rapidamente, Doutora Thaisa, a gente comenta muito no meio médico, que com a chegada do SUS, esses serviços ficaram muito mais qualificados, É isso mesmo, na sua visão? Acontece dessa forma? Como é que anda o panorama aí aqui na nossa cidade, no nosso país, em relação aos avanços e desafios do pré-natal?
Eu acho que é muito importante a gente pensar que trabalhar pré-natal, como a gente falou, é uma coisa muito recente no nosso país. Como tu disseste, a chegada do cuidado do pré-natal aqui foi na década de 20 a 30, pós-guerra. Então, a gente está completando 100 anos nesse olhar. E após a movimentação da estruturação do SUS e dessas políticas, a gente começou a dar a oportunidade de acesso a essas mulheres. Isso é muito importante, muito. Né? Eu tenho uma avó que teve 12 filhos e todos eles num ambiente rural interiorano. Porque naquele espaço, naquela década, não existia isso de fazer uma consulta, de passar por avaliação. E eu acredito que muitas das pessoas que estejam nos ouvindo ou têm algum familiar que viveu algo ou conhecem alguém com essa história. E hoje a gente consegue, através das unidades, através dos consultórios, disponibilizar de informações e, mais do que isso, acompanhar e explicar o que está normal, o que não está, qual é a maneira mais segura. Acredito que tem ainda muito para se avançar, né? Falando de pré-natal com relação ao acesso e a toda a monitorização desse binômio mãe, bebê e família, mas a oportunidade de consultas e a qualidade está cada vez melhor. E na visão de vocês, assim, o que significa ter um bom pré-natal? Eu gostaria de pontuar que, na minha visão, o pré-natal ele inicia antes da gestação. Isso. Na minha percepção, como médica, ginecologista e obstetra, a gente falar de planejamento gestacional é extremamente importante, porque tudo aquilo que a mãe e o pai, que também é importante nesse momento, estiverem expostos antes da concepção, já pode ter interferência ao longo do desenvolvimento. Então, planejamento pré-concepção, avaliando essa mãe, como que ela está em todos os seus aspectos de saúde, não só considerando a ausência de doença, mas a questão de seu bem-estar físico, emocional, como está o ambiente de família, apoio, o desejo, né, dessa gestação. E eu gosto de falar com as pacientes que existe muitas pressões, muitos encargos acerca da mulher gestar, a mulher ter que ser mãe. Muitas vezes tem mulheres que têm um desejo de vivenciar um parto, muitas vezes tem mulheres que têm um desejo de ter um filho. Mas quando você opta por uma gestação, existe todo esse processo de gestar, de parir, de ter a criança. Então, o pré-natal ele inicia antes de tudo estar acontecendo, na minha percepção, é claro. Eu concordo com essa sua visão, até porque algumas doenças, né, elas têm transmissão vertical, elas podem ser transmitidas da mãe para o feto, ainda na vida intrauterina do bebê, né? E respondendo a sua pergunta, o que a gente acha que constitui um pré-natal bem feito, eu acho que é preciso também haver vínculo, né, entre a equipe pré-natalista, a equipe multidisciplinar que vai atender as gestantes e as gestantes. E para haver vínculo, uma estratégia assim, fenomenal que eu acho são os grupos de gestantes, né? Porque ali você consegue formar vínculo com a gestante que está sendo acompanhada por você durante o pré-natal. Acho que é importante a gente pontuar, além do que a doutora já citou com relação ao número dessas consultas, poder construir toda uma caminhada ao longo dessa gestação. Então, o número de consultas é importante, a qualidade dessas consultas nas quais a gente pode olhar todos os aspectos dessa família, né? Fatores de risco, fatores de proteção para o desenvolvimento, o acolhimento, que muitas vezes vai se dar no momento de uma consulta, que é agendada, é programada, mas eventualmente pode ter uma necessidade de uma certa urgência, enfim. Então, um pré-natal bem feito, ele implica em informações, em diálogo, em esclarecimento de dúvidas dessa mulher, sobre tudo. É uma mudança muito grande que está acontecendo e a gente poder dar um suporte ao longo de todas essas 40, 41 semanas é uma oportunidade de estar transformando depois essa família que surge e o segmento, né?
E um bom pré-natal, ele tem que ter, no mínimo, segundo o Ministério da Saúde, no mínimo 6 consultas. Se tiver mais, melhor, né, doutora Thaís? Com certeza. É isso. Enfermeira, como nós tocamos aqui nos exames necessários, né? Eu queria que você destacasse aqui a importância da tipagem sanguínea como os pedidos de exame da grávida no pré-natal, bem como o seu fator RH, porque existe aí uma especificação, né? A senhora pode explicar? Quando a gestante tem RH negativo, existe um risco, se o bebê tiver o RH positivo, de os anticorpos maternos começarem a combater as células sanguíneas do bebê e destruírem as células sanguíneas do bebê ainda ele dentro do útero da mãe. Então, quando a mulher é detectada com RH negativo no pré-natal, a gente solicita um exame chamado Cumbis indireto, que é para ver se ela já foi sensibilizada de alguma forma pelo sangue, pelo fator RH positivo do bebê. E aí, se ela não foi sensibilizada, ela pode ficar tranquila, mas logo após o parto, o exame vai ser realizado novamente, o Cumbis, para ver se ela continua não tendo produzido anticorpos contra o RH positivo do seu bebê, e aí se continuar negativo, ela vai tomar um anticorpo, uma imunoglobulina, para não ter problema numa segunda gestação, caso o segundo bebê venha a ser também RH positivo. É extremamente importante a fala de vocês, o fato da gestação e do pré-natal, na verdade do pré-natal começar antes. Uma das coisas aqui que eu mais considero importante é exatamente o planejamento e a vontade também, né, de gestar. Claro que o ideal seria que toda mulher que decidisse por isso estivesse acompanhada de alguém que fosse da sua confiança, que quisesse realmente formar uma família, de qualquer forma que seja, mas que essa felicidade, essa alegria seja vivida juntos, né, com muito compromisso, e isso é muito importante. Mas, enfim, gente, quais são então aí os maiores benefícios que a mulher pode ter de um pré-natal bem feito? Eu acho que são inúmeros, mas pensando que a ideia do pré-natal é a gente assegurar segurança e maior qualidade de assistência para a mãe, para o bebê e para o pai, a gente busca evitar complicações, morbimortalidade, citar algumas questões como, por exemplo, o bebezinho nascer um pouquinho antes do tempo, que a gente chama de prematuridade, é algo que acontece ainda com uma certa frequência, a gente sempre fica alerta. Ou esse bebê passar por um desenvolvimento, às vezes, em que o peso atingido é menor do que o seu potencial, ou é muito além daquilo que deveria acontecer. E essa mãe, eventualmente, desenvolver alguma doença e não fazer nenhum diagnóstico, né? Então, os benefícios de um pré-natal bem feito é a gente conseguir assegurar e detectar possíveis alterações e tratar precocemente, para que lá no final a gente tenha um desfecho de segurança em que a mãe, o pai, enfim, a mãe e a família estejam indo para casa com esse bebê com saúde e com segurança. Posso complementar, doutora Thaís? Então, pensando que a gente vive atualmente uma epidemia de sífilis mundial, por assim dizer, né, e que a gente tem que pensar sifiliticamente no pré-natal, um dos exames solicitados é a pesquisa laboratorial de doença venérea, né, o VDRL, para descobrir se a pessoa tem sífilis. E também existe no pré-natal o teste rápido para sífilis. E aí, se a mulher faz o pré-natal, ela e o parceiro têm acesso a esse exame, daí se for descoberto, a gente já inicia oportunamente o tratamento, evitando que esse bebê contraia sífilis ainda dentro do útero e tenha alguma malformação ou até morra na vida fetal, né, na vida intrauterina. Então o pré-natal, nesse sentido, ele ajuda a evitar malformações no bebê, ajuda a não acontecer
a transmissão vertical de doenças como sífilis, HIV, hepatite B. É possível descobrir também se o bebê tem toxoplasmose, se a mãe tem toxoplasmose, né, porque é uma doença que também pode ser transmitida de forma vertical para o bebê. Então, a vantagem de fazer o pré-natal é que a mulher vai ter acesso a esses exames que diagnosticam essas doenças, bem como o parceiro terá acesso aos exames de teste rápido e sorologias. Bom, a doutora Gerda tocou aqui num assunto, doutora, que eu já ia, inclusive, perguntar para vocês. Nós falamos aqui que o ideal seria que o pré-natal iniciasse comumente na rede básica a partir da 12ª semana, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, a realidade não é essa. E muitas vezes essa mulher procura a unidade básica de saúde para começar o seu pré-natal tardiamente. Então, assim, quais são os impactos, assim, que mais podem afetar negativamente na saúde dessa mulher, na saúde da criança? Como é que pode impactar, assim, na mortalidade materno-infantil? Eu acredito que muitas dessas respostas agora tenha sido um pouco respondido pela doutora Gerda, porque no pré-natal a gente evita aí muitas dessas condições que você acabou de falar, como sífilis, algumas outras doenças, até inclusive a falta de vacinas que as grávidas precisam tomar no pré-natal. Então, qual seria assim o maior impacto para a gente deixar aqui registrado da busca tardia pelo pré-natal? Eu acho que o maior impacto seria sobre o feto, porque no primeiro trimestre é o período que está acontecendo a organogênese, né? Todos os órgãos do bebê estão sendo formados. E aí algumas doenças, como por exemplo a toxoplasmose, a sífilis, elas teriam maior impacto sobre o feto nesse período que antecede a 12ª semana de gestação, que é o 3º mês. Por isso, é extremamente importante que você, gestante, inicie o pré-natal antes da 12ª semana de gestação, que é antes dos 3 meses, né? E, por exemplo, lembra que eu falei que é preciso suplementar a mulher com ácido fólico 30 dias antes dela engravidar e até a 12ª semana de gestação? Esse ácido fólico ele é extremamente importante para que ocorra o fechamento do tubo neural, para que esse bebê não nasça com espinha bífida, por exemplo, ou outro problema neurológico, né? Então, assim, quanto mais precocemente o pré-natal iniciar, melhor para a mulher também, mas principalmente para o feto. É isso. Doutora? Outro aspecto que eu acho que é extremamente importante é a gente pontuar que hoje no mundo a gente vive pode-se já falar sobre epidemia acerca do peso, sobrepeso e obesidade. Durante a gestação, a gente sabe que é um período em que a mulher vai ter um ganho de peso, mas quando essa programação é planejada, adequada, com orientação e acompanhamento, a gente consegue fazer com que esse ganho seja de maneira mais segura. E por que isso é tão importante? Hoje já tem muitos estudos falando a respeito dos efeitos pós-nascimento que esse bebê recebe intraútero. Então, toda uma situação com excesso de nutrientes ou com carência vai repercutir na possibilidade desse indivíduo adulto desenvolver doenças, como a obesidade, diabetes, pressão alta. Então, eu vejo o pré-natal como essa oportunidade de você acolher essa mulher e passar as informações. A gente fala muito de uma janela de oportunidade de estabelecer bons hábitos, pensando nas sequelas de não se iniciar, né? Eu citei antes a minha avó e eu vou novamente falar sobre isso porque ela foi uma mulher que não realizou pré-natal. E o meu pai veio a nascer com 5,5 kg. Eu vou pegar esse teu gancho, inclusive, para comentar aqui com vocês e com o nosso público, que existe aí uma lenda, uma tradição, um dito popular de que a mulher grávida tem que comer por 2. Não tem isso? Vocês já ouviram falar? Com certeza. E geralmente, assim, os mais antigos, as nossas avós, até os amigos da família mais antigos, sempre diziam, não, você precisa comer por 2.
Então, isso pega um pouco do que você falou, né? Inclusive da prevenção da obesidade e tal, e a gente vê que essa ainda é uma realidade aí, que é falado muito aí nos meios, né? E não procede, né, doutora? Isso é mito. Você não vai estar comendo por dois, é preciso cuidar também dessa parte alimentar, né, de ganho de peso, e o pré-natal acho que é importante porque controla também isso. Vocês são mães? Ainda não. Não, eu sou mãe também, já recebi puxão de orelha na época de uma das minhas gestações, onde em um mês eu ganhei mais peso do que devia. De uma certa forma, a gente quer um pouco ouvir, né, que tem que comer por dois, porque dá uma fome, né, doutora? Então, assim, eu queria que falasse um pouquinho sobre isso, esse seria até um outro assunto que a gente falaria. Eu posso só compartilhar uma experiência pessoal. Eu tenho 2 filhos, né, e na primeira gestação, eu procurei ter uma alimentação saudável, eu evitei açúcares, refrigerantes, doces. Até porque o bebê, a partir de determinada idade gestacional, ele sente sabores na vida intrauterina, né? E aí, se a mãe comeu, por exemplo, muito doce durante a gestação, quando esse bebê passar para aquela fase de transição entre o aleitamento materno e os alimentos sólidos, a alimentação complementar, se a mãe comeu muito doce, ele vai ter uma predileção por alimentos doces, e aí pode ocorrer a obesidade infantil e na adolescência, como a doutora Thaisa mencionou. Mas na primeira gestação eu fiz tudo certinho. Esse meu filho, até acho que uns 4 anos de idade, ele não comia nem brigadeiro em aniversário. Já na segunda gestação, eu relaxei um pouquinho, e aí tomei sorvete, comi doce. Esse meu segundo filho é uma formiguinha até hoje. E coincidência ou não, ele teve mais problemas de saúde do que aquele no qual que foi fruto de uma gestação na qual eu me alimentei direitinho, né? Então, essa questão alimentar, de fato, é muito importante no pré-natal, e a mulher que faz o acompanhamento pré-natal vai ter essa orientação nutricional, né? Então, é super importante fazer o pré-natal por isso também. Isso. Com certeza. Além da questão do cuidado, do ganho de peso, a gente escolher alimentos com um poder nutritivo é importante. Porque essa questão do paladar, já tem muitos estudos, e hoje com essa questão de monitorizar bebês intraútero, tem até alguns trabalhos que avaliam, por exemplo, uma mãe ingerindo uma couve ou uma cenoura, e qual é a resposta desse bebê sendo monitorizado após essa ingesta alimentar. E os estudos acompanham justamente isso, essa repercussão do paladar desse indivíduo. Então, ao fazer o pré-natal, a gente tem uma oportunidade não só de dar segurança para aquela gestante ao longo desse período, mas para aquele indivíduo que está vindo ter as melhores oportunidades de desenvolvimento depois na vida adulta. Certo. Eu vou fazer aqui um comentário para que vocês avaliem uma questão. A gente sabe aí que não é tão comum assim. Mas existem relatos, existem várias histórias de que algumas mulheres elas não fazem o pré-natal no momento certo porque não sabem que está grávida e vão descobrir no momento de sentir as dores do parto. Vocês já viram isso? Já presenciaram isso? Se eu puder compartilhar uma experiência pessoal, profissional no caso, eu estava dando plantão numa maternidade e recebi uma paciente com queixas de dor, contração, em trabalho de parto. E o meu colega, na verdade, atendeu e direcionou ela até o centro obstétrico, onde eu estava para auxiliá-la naquele parto. Então, ela estava com 10 centímetros de dilatação, que é o que a gente tem, assim, para nascer o bebê, né, via vaginal. Posicionei ela, e foi um parto muito rápido, era uma paciente que já tinha mais de um parto. Então, em questão de instantes, aquela menina nasceu. Ela nasceu, ficou tudo bem, eu coloquei ela no peito da mãe, o pai chegou, e aí... E ela não sabia que estava grávida? Ela sabia, mas não tinha feito pré-natal. E aí, dando sequência, eu fui examinar. Após o nascimento, a gente faz a retirada, auxilia na retirada da placenta.
Sim. E ao fazer o exame, o que eu identifico? Outro bebê. Outro bebê. Meu Deus. Então, assim, ela sabia que estava gestando, mas ela não fez nenhum acompanhamento. E naquele momento do nascimento, eu informei que eles teriam 2 bebês e não apenas um. Então, realmente acontece essa questão de termos surpresa e das pacientes não fazerem o pré-natal. Eu já tive essa experiência também em centro obstétrico, mas ela tinha feito pré-natal, mas por algum motivo não tinha sido detectada a gravidez gemelar. E na hora que a gente estava esperando a detectação da placenta, veio outro bebê. Olha só que coisa, né? Vocês devem ter inúmeras histórias assim curiosas em relação a isso, né? É muito interessante. Mas, assim, é interessante você ter tocado nesse tema e pertinente porque existe teste rápido de gravidez, né, nas unidades de saúde. Não tem por que a pessoa não saber porque está grávida se todo mundo tem acesso ao teste rápido de gravidez hoje em dia, né? Mas sabe que eu já vi um programa de TV, não sei, um canal aberto desses, na verdade canal fechado, que era só sobre isso, mulheres que descobrem estar grávidas no momento de parir. Eu tive uma experiência dessa, foi uma cuidadora, uma babá de uma sobrinha minha, né? Que aí ela já era um pouco acima assim do peso e aí um certo dia a minha cunhada viajou com essa babá e os filhos foram para Fortaleza e quando chegou lá ela começou a ter muita cólica, muita cólica, muita cólica. A minha cunhada começou a dar Buscopan, fazer umas medicações tipo analgésicas de pirona, essas coisas. Mandou deitar, fez compressa morna, achando que era cólica menstrual. E a moça falava, poxa, não está passando, eu acho que eu quero ir ao banheiro. E nesse momento nasceu o bebê. Nossa. Fora de Manaus, em Fortaleza, do lado da minha cunhada que não sabia manejar absolutamente nada em relação a isso. Mas assim, é uma realidade. Nós sabemos que existem muitos casos mas assim, eu acho que isso é né? mais comum em mulheres que têm irregularidade menstrual, que Também. passam alguns meses sem menstruar, então ela não percebe que aquela amenorreia, que aquela ausência de menstruação, na verdade é uma gravidez, né? Porque ela já tem um distúrbio aí, e aí ela isso. pensa que é normal. Aham. É, curioso demais. Algumas mulheres não fazem o pré-natal porque só descobrem que estavam grávidas no momento em que começam as dores do parto. Parece um absurdo, mas uma em cada 7.200 mulheres descobre a gravidez apenas no momento de dar à luz. E ao contrário do que se pode pensar, a mulher gestante não deve dobrar a quantidade de alimentos que ingere todos os dias. Ao invés de comer por 2, a mulher deve aumentar, em média, em apenas 300 calorias, a sua alimentação diária. Então vamos lá, continuando o nosso papo aqui com as nossas queridas doutora Thaís e doutora Gerda, falando em tudo isso de pré-natal, eu gostaria de saber de vocês como andam assim as relações nas parcerias. É muito importante a gente lembrar que a gestante tem um bebê e o pai ou quem estiver junto com ela nesse momento poder estar participando. Ainda não é tão comum a presença do acompanhante, apesar da gente saber da extrema importância nesse momento, porque a gestante passa por toda uma transformação. É muito curioso você pensar que a gente faz contrato para tudo, né? Assim, vai alugar uma casa, vai comprar um negócio, enfim. Mas ao iniciar uma gestação, a gente está assinando um contrato de começar algo completamente novo e inusitado para aquele indivíduo. Então, ter esse acolhimento, ter essa parceria, idealmente de quem estiver junto com essa mulher neste momento é importante. E a gente sempre tem que estar pontuando, né? Sempre tem que estar lembrando e tentando acolher
ao máximo essa nova família que está vindo. Muitos estudos relatam o sucesso, por exemplo, de um parto vaginal normal, quando essa gestante passou por toda a sua gestação com apoio, seja do marido, seja da esposa, seja de um familiar, um amigo, alguém ao lado dela durante a construção dessa gestação, empoderando-a e mostrando a força, a capacidade de, quando tudo está bem, fluir bem e nascer esse bebê nessas condições. E a Thaisa tocou num ponto extremamente sensível, que a presença do parceiro no pré-natal, no momento do parto e no pós-parto imediato, ele inibe a ocorrência de violência obstétrica, né? E foi assim super pertinente você falar sobre isso, porque agora, recentemente, nós tivemos o Dia Internacional de enfrentamento da violência contra a mulher. E a violência obstétrica é uma violência de gênero porque é uma violência contra a mulher, né? É isso aí. Pessoal, para vocês que nos acompanham, agora a gente abre um espaço para participação popular com o quadro Fala Especialista. Por que é importante a mulher fazer o pré-natal? O que o médico realmente examina durante o pré-natal? Bom, durante o pré-natal, a gente vai ter uma oportunidade de conhecer essa mulher e saber se ela está exposta ou possui algum risco ao longo dessa gestação, que a gente precisa tratar, pensando no desenvolvimento de doenças, e aconselhar ela para ter o melhor acompanhamento. A gente vai examinar tanto a conversa, as queixas que acontecem por todas as modificações da gestação, assim como eventuais alterações no diabetes, pressão alta, doenças que possam transmitir para o bebê, a questão da imunização, atividade física, cuidados nutricionais e como está o crescimento desse bebê através do exame físico, que é super importante. Então a gente monitora ela e consegue antecipar, prever e tratar possíveis complicações depois. Vamos lá, para a próxima. Quais são os exames que a mulher precisa fazer durante o pré-natal? Essa eu gostaria de responder. Então, os exames do pré-natal são glicemia de jejum, o hemograma, porque a gente vai avaliar a questão da anemia, né? A eletroforese de hemoglobina, que é para saber se a pessoa tem traço falciforme ou doença falciforme, as sorologias de HIV, sífilis, hepatites virais, os testes rápidos para essas mesmas doenças, a sorologia de toxoplasmose, o exame de urina, porque as infecções urinárias são uma das principais causas de parto prematuro, e a cultura de urina para descobrir qual é o agente etiológico, qual é o bichinho que está causando aquela infecção de urina e a que antibiótico esse bichinho, essa bactéria é sensível. E aqui no Amazonas, como a gente é área endêmica de malária, em presença de sintomas, a gente também solicita dessa gestante o exame de gota espessa, né, que é o exame de malária. Aí, se essa glicemia de jejum no primeiro exame ali do pré-natal der normal, entre 24 e 28 semanas de gestação, a gente pede o teste oral de tolerância à glicose para rastreio da diabetes gestacional. Tem um outro aí que eu queria fazer um parêntese, que é a tipagem sanguínea. Extremamente importante. Então tá, vamos ver, e fator RH. Fator RH. Vamos ver a próxima pergunta? Me tira uma dúvida, porque toda mulher grávida precisa tomar ácido fólico no momento da gestação. Me tira essa dúvida aí, doutor. Obrigada. Bom, o ácido fólico é um suplemento necessário, é derivado da vitamina B e ele atua na multiplicação celular. Durante o desenvolvimento da gestação, a gente sabe todo o recrutamento e a necessidade, de demanda para essa multiplicação celular, e o ácido fólico vai atuar na prevenção de malformações fetais, e os estudos mostram que pode reduzir em até 90% os defeitos do tubo neural. O que é isso? O defeito do tubo neural são as formações depois da medula, do sistema nervoso, do cérebro desse bebezinho. Então, a gente usa o ácido fólico pré-concepção
para auxiliar no fechamento desse tubo neural, que vai acontecer ali por volta da 4ª, 5ª semana de gestação, prevenindo então malformações. Eu gostaria aqui de tocar num ponto com vocês que a gente escuta muito, com certeza todas as gestantes aí escutam, que é, vamos dizer assim, entre aspas, um bicho-papão, que é chamada a eclâmpsia, né? Eclâmpsia, pré-eclâmpsia. Eu queria que você falasse um pouquinho, doutora, sobre isso. É muito importante falar sobre isso, porque a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia e a alteração de pressão alta são situações graves, que hoje no mundo são a principal causa de morbimortalidade materno-fetal. Então, toda consulta obstétrica, a gente mede a pressão dessa grávida. Por inúmeras questões, pode acontecer alteração, que vão ser restritas à gestação ou pós-gestação, isso tudo vai ser avaliado no pré-natal. Mas vale aqui pontuar as complicações que envolvem essa situação. Do ponto de vista da mãe com pré-eclâmpsia ou, eventualmente, a eclâmpsia, a gente vai poder ter alterações em órgãos, alterações no rim, alterações no fígado, alterações que a gente fala no sistema nervoso. E o bebezinho, por ter uma repercussão na questão da nutrição, na circulação do sangue, ele pode crescer um pouquinho menos do que todo o seu potencial, e a gente fala de restrição de crescimento. Ele pode acabar tendo que nascer um pouquinho antes do tempo e a gente ter uma prematuridade, e a prematuridade está diretamente relacionada com morbimortalidade neonatal. Então, é muito importante a gente ficar atento a isso no pré-natal. Eu posso complementar a sua fala, Thaisa? Claro. Então, a pré-eclâmpsia, ela pode ser evitada, né, com a suplementação de cálcio e uso de AS para todas as gestantes com fatores de risco para desenvolvimento da pré-eclâmpsia, como, por exemplo, ter hipertensão arterial crônica, ter tido pré-eclâmpsia na gravidez anterior. Isso aí já ajuda para que essa mulher com fator de risco para desenvolver pré-eclâmpsia não venha a ter pré-eclâmpsia e nem eclâmpsia. Então, mais uma vez, chamando aqui a tua atenção para ficar de olho e a importância de um bom pré-natal. A gente já falou aqui de várias doenças que a gente pode tanto fazer o controle como até evitar, como, por exemplo, o açúcar no sangue, o diabetes e o aumento da pressão arterial, não é isso, doutora? Que é aí, como a senhora falou, a maior causa de morbimortalidade. Sim, com certeza. E fazendo essa monitorização, a gente consegue evitar complicações do diabetes gestacional. Além do bebê crescer bastante, como eu expliquei para vocês, eu brinco com meu pai, provavelmente ele teve um diabetes, mas ninguém descobriu. Imagina, um bebezinho de 5,5 kg. É muito importante a gente lembrar que, ao fazer o pré-natal, mais do que diagnosticar o diabetes e monitorizar, acompanhar, evitar as complicações, a gente consegue dar uma segurança na hora do nascimento. Porque quando uma mãe não faz um acompanhamento e chega na maternidade e em trabalho de parto com um bebezinho que você não sabe a estimativa de peso e ele vem a nascer de parto, eventualmente, e eu vou concluir essa fala falando do meu pai, ele acabou nascendo de parto e ele hoje tem uma paralisia, então ele não consegue fazer toda a extensão e pronação do braço, porque naquela época não existia um acompanhamento, não existia um cuidado. Então, ir ao pré-natal, acompanhar como você está gestando e como está o seu bebê faz toda a diferença na vida depois desse indivíduo. Bom, gente, e o nosso segundo episódio do Bora Falar de Saúde termina aqui. Eu também sinto. Foi muito bom conversar com vocês. Nós agradecemos aqui a presença das nossas convidadas, agradecemos a nossa equipe técnica sempre à disposição aí para nos atender. Esperamos que você tenha gostado do nosso programa, tirado suas dúvidas. Este é um programa e é uma realização da Sensa Manaus. Eu deixo aqui um abraço a todos, até a próxima edição e viva o SUS! Com certeza, com certeza. Obrigada, meninas. Eu que agradeço. Excelente oportunidade de estar falando sobre saúde e discutir um tema tão importante. Também agradeço. Obrigada. Um abraço.